Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. E hoje este vídeo pretende trazer para vocês um resumo deste livro, o primeiro livro que nós inauguramos este canal, elegemos este livro Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Jesus. Eu vou trazer um resumo do que Santa Teresa pretendeu e pretende para nós com esse verdadeiro manual de instrução, né? Que é uma leitura que nos prepara para chegarmos ao cerne do castelo, essa analogia que ela trouxe da nossa conexão espiritual, da nossa conexão com Deus e especialmente da nossa preparação e autoconhecimento para estarmos de fato unidos a Deus. Mas antes de começar, eu fiz até aqui, trouxe uma colinha para que eu não perca essa linha de raciocínio de cada morada, essa reflexão que eu fiz de todo esse conteúdo que foi lido. Mas antes eu quero muito agradecer a você que chegou até aqui. Foi a minha primeira experiência num canal, né, na plataforma do YouTube e de fato na gravação de uma leitura de um livro. Eu leio livros assim a vida toda, mas essa foi a minha primeira experiência de fato. E se eu puder fazer uma analogia com as moradas, essa experiência de abrir esse canal e estar aqui falando com vocês, trazendo a leitura deste livro, de fato foi assim um processo de abrir portas. Eu fui abrindo as portas de aprendizado, de conexão, de aprendizados técnicos, aprendizado de oratória, aprendizado para ganhar um pouco mais de eloquência, de vocabulário, de treino mesmo, de memória e questões técnicas. Eu sou de uma geração analógica e estar aqui nessa geração mais tecnológica, né, de conexão com a internet, foi muito aprendizado. Óbvio que cada vídeo que eu gravo, eu faço uma avaliação, eu reviso e vejo quantas coisas eu preciso melhorar, de modo comportamental, de modo de expressão, de tranquilidade, de naturalidade e questões técnicas também. Mas e aí que está a grande preciosidade, né, da nossa jornada e da nossa evolução e desse autoconhecimento. Então agradeço muito a você. Se uma única pessoa chegou até aqui, já valeu muito a pena eu estar aqui. E chegando ao resumo, trazendo de fato agora o resumo para vocês do que eu pude aprender com esta leitura. A Santa Teresa, ela nos convidou e ela nos convida a essa viagem interior. Como eu falei, uma viagem de autoconhecimento, uma viagem de aprendizado para essa conexão com Deus, uma viagem de aprendizado para avançarmos em cada etapa desta morada, desta conexão, deste aprendizado para estarmos meditando, contemplando e orando e chegarmos até essa conexão profunda com Deus. Cada etapa dessa caminhada, ela é simbolizada por uma morada e cada morada nos traz um convite. E eu achei assim isso de uma preciosidade muito grande. E ao final desse caminho, dessa jornada, nós encontraremos com o Rei, que é Deus. E é um caminho de transformação total para nós. E eu pretendo, ao final deste vídeo também, numa edição, trazer algumas fotos da minha visita a Ávila, que foi uma experiência bastante importante para mim, e por isso, inclusive, a eleição deste livro.
porque estar ali numa cidade, ele que é acastelada, né? Essa experiência de viver ali dentro do castelo, eu acho que é assim algo muito inusitado. E foi uma experiência bastante importante assim para mim. Vamos ver se eu consigo fazer essa edição direitinho e trazer essas fotos para vocês, tá bem? Então vamos lá, passando a este resumo. E assim, só para constar, uma informação histórica, o convento ele foi inaugurado em 1636, porque ele foi construído sobre a casa natal de Santa Teresa. E toda a fachada dele é em estilo barroco e o interior tem uma cruz latina e as naves laterais elas conservam as esculturas do mestre Gregório Fernandes. É uma informação cultural. Bom, e passando, nós começamos na primeira morada. E a primeira morada, o convite é o despertar da nossa alma. Nesta morada é um momento em que a alma ela começa a ter uma consciência, ela começa a se abrir para essa possibilidade de buscar essa conexão com Deus, este compromisso com Deus. Porém, a alma ainda está muito distraída pelas coisas do mundo, né? Ela está muito ainda focada nas coisas do mundo, ela está muito comprometida com as coisas do mundo. Mas o primeiro passo aqui, nessa primeira morada, é nós reconhecermos que nós estamos aqui para algo maior. E não apenas para as obrigações do dia a dia, as obrigações sociais, civis, políticas, ou também tão somente familiares. Também tudo isso, mas estamos aqui, fomos feitos para algo muito maior. E como conexão pessoal, nesta morada, quando eu chego a Ávila, né, diante dos muros do convento, eu senti de fato que eu estava prestes a... Na verdade, eu estava entrando e estava tendo a certeza de que nós fomos feitos para algo muito maior e que eu estava adentrando em algo muito mais profundo. Bom, passando para a segunda morada, se nós estivermos comprometidos e desejosos de avançarmos nesta experiência, a segunda morada ela é o chamado de Deus. A alma começa a ouvir Deus, ou querer ouvir Deus. E aí, nessa segunda morada, Santa Teresa nos ensina que nós precisamos silenciar e deixar um pouco essas distrações aí do mundo para começarmos a ouvir de fato a voz de Deus, né? É um chamado, nessa segunda morada, é um chamado que exige muito mais compromisso, é um chamado que exige um comprometimento, mas ainda a gente está com um pé muito grande lá, com os dois pés no mundo, muito comprometidos com as coisas do mundo, com os prazeres e tudo mais. E como conexão pessoal, eu percebi que o silêncio do convento, ele está muito ligado a essa segunda morada, né? Para esse convite para escutar a Deus. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito barulhenta, muito falante, muito para fora. Então, esse foi e tem sido um grande desafio para mim. Esse silenciamento e este estar focado e olhando e vivenciando muito mais este interior, essa conexão interior. Passando para a terceira morada, aqui é um compromisso com Deus. A vida de oração e virtudes, ela vai se fortalecendo, mas ainda nós temos medos assim, muitos medos para avançar. E Santa Teresa diz que muitas pessoas param nessa terceira morada, porque ela já começa a ter uma conexão, ela já começa a parar, querer ouvir a voz de Deus, mas ela ainda está muito comprometida com as distrações do mundo. Então aqui eu acredito que é a morada mais desafiadora que ela traz.
E como conexão pessoal, estar ali no convento e ver a simplicidade das celas lá deste convento, eu entendi que a santidade, ela está em nós. Ela não está no exterior, ela não está nas grandes construções, nas grandes moradas, ela está em nós, é aqui dentro. Então, essa viagem é muito interior, essa jornada é interior. Com licença para uma aguinha. Passando aqui para a quarta morada, para as quartas moradas, é um encontro com a graça de Deus. Aqui, a oração começa a ser conduzida por Deus. Se avançarmos para essa quarta morada, não somos nós que conduzimos. É possível perceber que essa condução já é feita por Deus. E essa graça vai sendo nos apresentada. Santa Teresa compara isso a na verdade, ela faz uma comparação e traz a diferença entre regar um jardim com um balde ou receber essa chuva de bênçãos que é trazida dos céus. Ela faz essa comparação. E como conexão pessoal, eu aprendi aqui que muitas vezes nós tentamos controlar essa nossa vida espiritual, essa nossa experiência mesmo com Deus, mas nós temos que nos abrir e permitir que Deus haja em nós, que Ele esteja em nós, Ele está em nós, mas nós temos que dar essa permissão para as ações dEle. A quinta morada é a união espiritual com Deus. A alma se transforma como uma lagarta virando uma borboleta. Então é preciso recolhimento, é preciso ficarmos, nos transformarmos primeiro num casulo por meio desse recolhimento, numa entrega total, para depois fazermos essa passagem e nos transformarmos numa borboleta, numa borboleta espiritual. E lendo o livro de Santa Teresa, é possível perceber que Santa Teresa, por meio das suas longas horas de oração e da entrega total dela, ela era uma borboleta espiritual. Porque o convento ali era um casulo, mas ela saiu desse casulo e se transformou numa borboleta espiritual. Inclusive, o que confirma isso é esse nosso acesso. Depois, o livro dela é do século XVI, e depois disso, você vê, nós estamos no século XXI, essa mensagem dela chegando para nós. Então, ela é essa verdadeira borboleta espiritual. Na sexta morada, traz o sofrimento e a purificação. A alma, ela enfrenta inúmeras provações. Porém, é importante pensar, se fizermos uma analogia, inclusive, o ouro, ele é purificado no fogo. Então, não podemos pensar que esses desafios, esses sofrimentos, as dores, elas são uma penitência. Ao contrário, é um momento de purificação, é um momento em que as nossas arestas estão sendo lapidadas e nós estamos avançando para algo muito maior. Nós estamos ficando purificados para esse encontro, para o matrimônio espiritual com Deus. E como conexão pessoal, Santa Teresa, ela sofreu muito, inclusive assim, de dores físicas, sofreu de doenças, mas ela nunca perdeu a confiança em Deus. E isso me faz pensar em todos os momentos que nós desacreditamos e perdemos a confiança e a esperança em Deus. Eu quero em algum momento trazer a minha história do porquê eu construir esse canal, abrir esse canal e buscar essa conexão inclusive com vocês,
este canal é um propósito de vida. Ele é um propósito de vida para mim. E eu quero trazer, não como um momento pedante, não é isso, mas eu quero trazer a minha história e apresentar a vocês o que todo esse sofrimento me permitiu me aproximar muito mais de Deus. Toda essa jornada de sofrimento que eu vivo por meio de uma patologia crônica, incurável, essa conexão que eu tenho, que me fez construir essa conexão com Deus e estar aqui, trazendo esse propósito de vida. E chegando aqui na 7ª morada, a morada final, se estivermos abertos a isso e chegarmos até a 7ª morada, é a morada de união plena com Deus, é a morada do matrimônio espiritual, é o momento que a alma atinge a união completa com Deus. E isso é tão lindo, essa experiência que ela relata, inclusive de uma, eu não sei se a palavra desconexão é a mais correta, mas é um momento em que a alma se desconecta do corpo e está totalmente entregue a essa conexão com Deus. Ela relata isso na 7ª morada. E como conexão pessoal, quando eu estive lá diante do relicário de Santa Teresa, eu senti que essa conexão com Deus, ela é para todos nós, ela é para mim, ela é para você, mas ela é para todos nós. Mas Deus espera a nossa permissão para isso e para que nós busquemos essa experiência com Ele. Mas nós temos que dar essa permissão. É importante que nós pensemos nisso. Bom, e fechando esse resumo, é importante que a gente tenha essa certeza. Deus, Ele habita em nós, Deus está em nós. Nós somos uma centelha divina, nós somos essa partezinha de Deus. Então, Deus é em nós, Ele está em nós. Mas eu reforço, é preciso a nossa permissão para isso. Nós temos que dar essa permissão, tá bem? Temos que pensar muito nisso. E eu gostaria muito de saber qual é a morada que tocou mais para vocês. Eu gostaria muito de saber o que mais tocou em vocês nessa jornada, nesse projeto e nessa jornada de leitura. Escreva aí nos comentários qual foi a jornada que mais tocou em vocês, tá bem? Para mim, a jornada que mais tocou é a 3ª morada, que eu acredito que é a morada mais desafiadora, que é o divisor de águas. É ali que a gente vai definir se a gente quer avançar ou se a gente quer ficar nessa distração com o mundo. Para mim, foi a 3ª morada. E se você gostou dessa experiência, eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, que você deixasse o seu like, fizesse um comentário e compartilhasse com aquele que precisa ouvir essa mensagem e que ele não tem possibilidade de fazer essa leitura ou ter acesso a esse livro, tá bem? Eu reforço o meu agradecimento a você que chegou até aqui e eu espero que você tenha gostado. E como eu falei, é a primeira experiência, mas vamos avançando juntos. E agora eu gostaria de deixar um recadinho muito breve. A partir de agora, o canal ele passa a ter 2 quadros novos. Um quadro, ele vai ser chamado Liazinha Conta Contos. E eu começo a fazer a leitura de contos de autores brasileiros, autores que têm uma importância imensa na nossa literatura brasileira, como Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, entre outros. É importante a gente perceber que o mundo, ele se despertou para os nossos autores brasileiros e muitas vezes nós, enquanto brasileiros, não conhecemos essa literatura e às vezes ela nos é apresentada de maneira difícil. Mas vamos juntos aqui, eu vou trazer então Liazinha Conta Contos, fazendo a leitura desses contos. E um outro quadro também é Quinta de Histórias com a Liazinha. Quinta de Histórias com a Liazinha. É o outro quadro, toda quinta-feira eu vou trazer histórias verídicas
obviamente preservando a autoria. E já deixo aqui um convite, se você tiver uma história que você gostaria de que seja contada aqui no canal, eu vou preservar o protagonista, mas eu vou deixar inclusive depois um e-mail para você escrever, ou você pode acessar pelas redes sociais, me deixando um recadinho. Vou trazer então histórias verídicas, histórias romanceadas e histórias fictícias, tá bem? Então, mais uma vez eu agradeço e muito obrigada por terem estado aqui comigo. E até o próximo vídeo. Até já!